Bom, iniciando então, né, primeiramente, bom dia a todos. Meu nome é Vinícius, sou estagiário da Engie Brasil Energia, no setor de operação, né, mais especificamente. E hoje venho apresentar para vocês, aí nos próximos 15, 20 minutos, uma proposta de automatização com o meu projeto de fim de curso na UFSC. Beleza, como a apresentação então vai funcionar, né? Da seguinte maneira, um primeiro momento ali introduzindo um contexto básico para entender, né, a motivação do projeto. Depois vou falar um pouco da situação atual do processo em questão e mostrar as ferramentas, né, usadas no trabalho. No quarto tópico, então, eu vou discutir algumas possíveis soluções, para o problema de automatização, e logo depois vou desenvolver, né, a opção escolhida, e então concluir ali com alguns comentários finais, né. Começando então pelo primeiro tópico de introdução, no nosso país, né, a gente tem o Sistema Interligado Nacional, que é o SIM, mostrado aí na imagem. Como a gente pode ver, as linhas coloridas são as linhas de transmissão, né, que conectam aí os pontos geradores de energia até os consumidores. E a Engie atualmente cuida de um desses pontos e transmissoras também, né. Para cuidar e controlar, né, dessa malha toda, que é muito complexa, por sinal, temos várias instituições, começando pela CNPE, que desenvolve, né, políticas gerais para o setor. Logo abaixo dela, a gente tem o Ministério de Minas e Energia, que, com o apoio dos órgãos laterais ali, implementa essas políticas. Abaixo, então, a gente tem a ANEEL, que talvez seja a mais popular, né, a mais conhecida, responsável por fiscalizar a CCE, que cuida do mercado livre de energia, e o ONS, que controla, né, e coordena ali a geração e a transmissão. Todas as empresas, então, que lidam diretamente, né, com o produto energia elétrica, são chamadas de agentes. Trazendo para nossa realidade, então, né, como setor de operação da Engie, a gente tem contato mais íntimo ali com a ONS, né, no nosso dia a dia, e, portanto, a gente é submetido, né, às regulamentações da ONS, do ONS. Essas regulamentações, então, elas são chamadas de procedimentos de rede, né, e são divididas em módulos e submódulos. O submódulo 2.16, por exemplo, o antigo 10.14, ele é um exemplo que dita os requisitos para o centro de operação. Quando eu entrei no estágio ali na Engie, no setor de operação, um colega engenheiro da minha equipe me passou esse submódulo para ler, falando que era a bíblia, né, entre aspas, do nosso setor, justamente por ter as principais regras que a gente devia seguir enquanto centro de operação, né. Já o submódulo 2.9, ele é o principal, motivo desse trabalho. Quando uma nova usina é instalada, né, principalmente parque eólico ou fotovoltaico, o ONS costuma lançar campanhas, campanhas de qualidade de energia, e onde o agente, né, deve enviar semanalmente, né, a cada 7 dias, esses dados, de qualidade em forma de um relatório, né, um arquivo Excel. Esse processo de envio hoje, ali na Engie, ele é feito manualmente, né. Por isso, então, a proposta de automatização desse processo. Antes de tudo, é importante a gente entender, né, com o que a gente está trabalhando. Para poder criar um senso crítico, né, e conseguir observar ali, tendo os dados em mãos, né, se tudo faz sentido, se está tudo sendo coletado da forma correta, né. Quando a gente pensa em energia, né, popularmente falando, as pessoas costumam pensar: "Ok, tem ou não tem energia", né, no caso de um blackout. Isso é o que a gente chama de continuidade, né, propriedade continuidade. Mas com a sofisticação tecnológica dessas últimas décadas, de lá para cá, né, as cargas eletrônicas, elas passaram a gerar distúrbios na rede, né, por serem cargas não lineares. Esses distúrbios, ironicamente, afetam os próprios dispositivos, né, que causam eles. Daí então, né, a qualidade de energia elétrica, né, as propriedades de qualidade, elas começam então a ficar cada vez mais em evidência, né. Alguns exemplos, por exemplo, são os harmônicos, né, que são, digamos, replicações menores do sinal original, né, fundamental, de tensão corrente, que acabam ali alterando, né, influenciando um sinal resultante. A influência desses harmônicos no sinal fundamental, podem ser calculados, por esse índice aí que está em tela, chamado distorção harmônica total, que também, dentre os dados pedidos, ele é um dado pedido pelo submódulo 2.9 lá nos relatórios do ONS. Outro exemplo, do que é pedido nesse relatório são os flickers, né, que podem ser de longa ou curta duração, que nem a gente pode ver ali no gráfico em azul e roxo, né. Flicker vem de cintilação e os P's ali vêm de perceptibilidade, né, em inglês, e short term e long term, né, curta e longa respectivamente.
Eles são, então, cintilações luminosas, né, que, por exemplo, dá para ver em lâmpadas e são visíveis porque eles atuam na frequência de 0 a 30 Hz, onde o olho é sensível, né, conforme a gente pode ver no gráfico de sensibilidade por frequência ali ao lado. Informações, né, mais aprofundadas desses distúrbios e outros podem ser encontradas em documentos públicos lá no site da ANEEL, ou então no documento de monografia. Beleza, passando para o estudo de caso, então. Pegando emprestado ali um termo da engenharia de processos, né, o processo as is, que em outras palavras, né, como funciona esse processo atualmente, o processo de atendimento ao submódulo 2.9, né, no caso de uma campanha do ONS. Um primeiro colaborador ali, um técnico, né, responsável por coletar os dados de qualidade direto do medidor, através do software de gerenciamento desse medidor, né, que chama Ion Setup. Os dados vêm em arquivos TXTs, né, vários arquivozinhos ali. Daí ele tem que importar esses dados, esses arquivos em um documento Excel, fazer a limpeza deles, porque realmente importa, né, e deixar tudo de uma forma entendível, e organizar os dados num padrão ali de planilhas, né, bem organizado. Ele então envia esse Excel para uma engenheira da nossa equipe de operação, que vai revisar então, e finalmente enviar para o ONS, né, por e-mail. Atualmente também, né, como que é o nosso ambiente de trabalho ali no setor, né? Nossa rede de comunicação, ela é dividida em operacional e administrativa. A operacional, ela tem contato ali direto com as usinas, né, enquanto que a ADM é a que a gente usa no cotidiano. Hã, por questões de segurança, a operacional, ela não tem acesso à internet externa, né, a internet como a gente conhece, onde a gente acessa sites, envia e-mails e tal. A princípio, o problema de automatização, ele poderia ser todo resolvido só ali no servidor A, por exemplo, que a gente pode ver na figura aí, mas por essa questão de segurança não é possível, né, ele não consegue enviar os e-mails depois para o ONS. Então, através de uma permissão, né, concedida pelo setor de TI da nossa empresa, a gente pode conseguir um link de comunicação entre essas redes para então resolver o problema de envio, né, o servidor B passa então a enviar, já que ele consegue ter esse acesso à internet externa, né. Ok, quais são as ferramentas utilizadas no projeto? Começando pelo hardware, né, a gente tem um medidor Ion, hã, que é um medidor de faturamento da Schneider Electric, né, ele é chamado assim porque a principal função dele é coletar dados de faturamento, as energias ativa e reativa, por exemplo. Além disso, os modelos mais recentes, que vêm mais robustos, né, eles vêm com os dados de qualidade também disponíveis, né, e todos esses dados, eles podem ser encontrados ali dentro da sua memória na forma de tempo real ou em memórias de massa, né, que são os data records, que são milhões de dados históricos ali armazenados desde quando ele começou a funcionar, intervalados ali em faixas de minutos. Ele também, além de tudo, pode fazer até 8 links de comunicação simultâneos, né. O principal software utilizado nesse projeto ele é o Ellipse E3, da empresa brasileira Ellipse Software, né, que dentre as várias funções que ele consegue realizar, ele consegue listar dados e gerar relatórios em Excel. O ambiente de trabalho dele é o E3 Studio, né, onde a gente cria e configura a aplicação, e o E3 View é a camada de aplicação, onde o usuário interage com a aplicação, né, clicando em botões e vendo gráficos, por exemplo. O PySystem da Ubisoft, ele é um gerenciador ali de dados bastante famoso, inclusive. Ele é um gerenciador de dados industriais, né, em tempo real, e consegue realizar uma afinidade de funções, né, com esses dados. E o principal ambiente de trabalho dele é o PySystem Explorer, e a camada de aplicação é o PyVision, né, fazendo aí um paralelo com os componentes do Ellipse. Beleza, a partir daqui então é onde começa de fato, né, a minha atuação como projetista, né. Em discussão e reunião com os meus colegas de equipe, né, para resolver esse problema de automatização, eu consegui então elaborar 3 possíveis cenários de solução, né. Num primeiro momento, ao início da aplicação, o Ellipse, então, ele é responsável por coletar esses dados de qualidade e enviar ao PySystem. Hã, um arquivo Excel ali previamente, né, programado para acessar os bancos de dados do PySystem e gerar o relatório, ele é ativado a cada 7 dias por um agendador, né, de tarefas do Windows, no caso. Hã, ao fim do algoritmo desse Excel, né, escrito ali em VBA, que é a linguagem dele, esse relatório é enviado para o ONS, né, ele consegue fazer isso também através de comandos do VBA. Só pelo mas tá, observando esse cenário só pelo motivo do uso desse agendador, né, que em outras palavras é um segundo ativador ali do sistema que o usuário precisa ir lá e ativar, sendo a primeira ativação ali no Ellipse E3, né, no viewer dele, já é motivo suficiente para gente descartar essa ideia, né, porque não fica legal, né. Além de que ela usa também muitos softwares, né, num processo sequencial, inclusive, isso não é muito bom. Num segundo momento, né, o segundo cenário foi pensado então, algo parecido com o primeiro, mas com o relatório ali sendo gerado e enviado por um algoritmo extra escrito em Python ou PowerShell. Por que isso, né?
O PySystem, ele disponibiliza um pacote de complemento, né, para ser instalado no sistema operacional, e nesse pacote ele disponibiliza umas bibliotecas que podem ser usadas, né, por linguagem de programação, por algoritmos, né, de outros programas, para acessar seus dados e manipular eles, né. Por essa razão, então, foi pensado esse segundo cenário. Nele, a gente elimina, né, o segundo start do sistema, ali do agendador que tinha no cenário 1, mas a gente continua com esse problema de muitos programas em série, né. Beleza, então, otimizando para um terceiro cenário, né, pensado então, o relatório ele é gerado pelo próprio Ellipse, né, e armazenado numa pasta FTP. O que que é essa pasta FTP, né? Ela nada mais é do que uma pasta na rede que pode ser acessada por ambos os servidores, é uma pasta compartilhada. Assim, o Ellipse ele pode só enviar os dados de start, né, para o PySystem, né, para o PySystem também entender que o sistema está funcionando, e não aquele amontoado todo de dados de qualidade junto, que se torna então uma coisa opcional, né. O PySystem, então, através de uma funcionalidade dele que chama regra de notificação, ele consegue enviar o e-mail com o relatório assim que ele aparece na pasta, né, a gente consegue configurar isso através dessa regra. É importante notar que também a questão da manutenção, né. Uma pessoa que entenda só de Ellipse, ela já consegue lidar com os problemas nesse cenário, enquanto que nos outros, no 1 e no 2, ela precisa entender de mais programas ou até precisar de outras pessoas que entendam, né, então fica dificultada essa questão. Beleza, então botando a mão na massa por fim, né, na primeira etapa então de coleta, seguindo o cenário 3 escolhido ali, você desenvolve a aplicação principal que funciona no Ellipse. Hã, Ao receber os dados de start, né, que é a usina da campanha e um e-mail para copy, né, o Ellipse então, são dois dados, né. O Ellipse ele deve primeiramente então coletar, alguns dados estáticos, dessa usina escolhida, através de uma consulta query ali em um outro banco de dados que a gente tem, né, que armazena todos esses dados dos medidores dos nossas usinas, né, dos ativos. Hã, Essas 2 atividades elas foram implementadas via script, que são algoritmos ali que ditam o comportamento dessas informações dentro da aplicação. Dentro os dados estáticos, tá o IP, né, que é o endereço do dispositivo medidor, na rede, com o qual a Ellipse consegue localizar o medidor, né, referente, coletar os dados ali de qualidade, conforme orientado, no manual do protocolo ION 2.0, né, que é a forma como ele se comunica ali. Hã, Esse ION 2.0 é um protocolo de comunicação nativo do medidor, né, cujo manual ali é disponibilizado pelo Ellipse, né, no site deles e que descreve passo a passo como deve ocorrer a comunicação, né, quais objetos são necessários, como fazer todo o esquema ali para conseguir comunicar. Ah, e através dele, então, que eu consegui implementar, né, a coleta. Os dados coletados, então, são armazenados em tabelas, né, específicas dessa aplicação, em um banco de dados. Na etapa de tratamento, ainda no Ellipse, outro algoritmo escrito é responsável, né, por acessar as tabelas e gerar um relatório em Excel, né, nos moldes do que já é feito hoje no processo manual, que já é o que o ONS recebe, está tudo certinho. E também é responsável por jogar, né, o arquivo gerado na pasta FTP, ele salva lá. Essas duas ações, então, elas foram possíveis ser implementadas, né, através de tutoriais, disponibilizados em um fórum de suporte, né, os usuários do Ellipse lá, chamado de Knowledge Base, que são um amontoado todo de tutoriais que os próprios funcionários da Ellipse Software, eles escrevem e deixam lá para apoiar o pessoal. Eh, então o algoritmo, ele é ativado a cada 7 dias, né, por um objeto cronômetro lá no Ellipse, para assim, então, a gente conseguir respeitar o intervalo pedido pelo ONS. Além de conseguir, né, acessar o arquivo na pasta compartilhada, o PySystem recebe aqueles dados de start lá do começo, né, e pode receber alguns dados também de qualidade, né, que foram coletados, caso seja de interesse. O que é algo até simples de ser implementado, né, uma vez que eles estão coletados no Ellipse e estão lá no banco de dados. Com esses dados no PySystem, então, qualquer colaborador da empresa, ele consegue, acessar o PyVision, né, e criar tabelas, gráficos, enfim, usando esses dados de qualidade durante uma campanha. Isso pode ser de interesse, por exemplo, para poder fazer análises internas, né, que não dependam do ONS, né, para a própria empresa. Hã, por fim, então, com o relatório na pasta compartilhada, a regra de notificação, né, do PySystem ela é engatilhada e envia, então, o arquivo para o ONS e também por e-mail em cópia, né, para poder verificar se foi enviado com sucesso ou não, né. Uma pessoa da nossa equipe vai receber esse e-mail também e falar: "Ok, foi enviado". Finalizando, então, a automatização do processo, né. Também, ao fim da campanha, basta o usuário dar um comando de stop lá na aplicação do Ellipse, né, no Viewer. Concluindo então, com a implementação desse sistema, né, o que que se espera?
O processo se torna, então, inteiramente automático, né, conferindo mais agilidade na geração e entrega dos relatórios. Como consequência disso, né, se tem, então, uma economia de pessoa-hora, já que os colaboradores envolvidos agora podem destinar, né, o tempo que era gasto ali manualmente para outras atividades. Como opção, nós temos os dados de qualidade disponíveis, né, para uso no PyVision, podendo se fazer qualquer outra atividade com eles, né, conforme eu expliquei. Uh, Além disso, tem então a internalização, né, desse conhecimento através do documento de monografia desse projeto, né? Para caso futuramente, por exemplo, outro colaborador precisa acessar os medidores da Engie, né, de forma específica da nossa empresa, todas as etapas estão ali simplificadas nesse documento, né? Todas as etapas de projeto. Vale falar também que essa aplicação ainda está em desenvolvimento, né, e está sendo otimizada, inclusive essa semana eu trabalhando nisso, né, por exemplo. É um processo longo até poder ser botada para rodar em definitivo e exige vários testes de validação, né, que podem durar aí até semanas. Porém, todas as técnicas, né, de projeto que foram citadas aqui por mim, né, que estão aqui na apresentação, na monografia, enfim, elas foram todas testadas e validadas, né? Nada foi tirado do mundo das ideias e botado aqui sem ser testado antes, né? Foi tudo bem comprovado e tudo funciona ok. Beleza, com isso então eu concluo minha apresentação. Lembrando que para maiores detalhamentos, né, do que eu fiz, do que eu expliquei aqui, podem entrar em contato direto comigo, né, para a gente conversar, ou então aguardar o documento, né, de monografia que em breve vai estar no repositório online da UFSC, né, para acesso ao público. É isso, então, muito obrigado.